Boa tarde, queridos. Seja muito bem-vindo ao canal Betel Serra, ao mais devocional do meio-dia. Para você que está aqui nos vendo a primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou a Graciela Ribeiro, pertenço aqui à família Betel e nesta tarde estou aqui para compartilhar uma breve meditação da palavra do Senhor com você. Mas antes de começarmos, eu quero dar 2 recadinhos. Deixa aí o seu joinha. Se você ainda não deu, deixa o seu like para que o nosso canal fique cada vez mais relevante, né, na divulgação. E deixe também os seus pedidos de oração aí no chat, nos comentários, porque nós vamos estar passando os seus pedidos de oração para o Ministério de Intercessão da nossa igreja, para estar orando por você, pelos seus pedidos, tá bom? Então fique em liberdade para deixar aí o seu pedido de oração, tá? Nosso devocional do meio-dia agora acontece de segunda a sexta-feira, então fique ligadinho aí. E se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho para você receber as nossas notificações de cada vídeo que é publicado no nosso canal, tá bom? Hoje o tema que eu vou estar dando para nossa meditação é fé no meio. E o texto para essa meditação está em Jó 38, no versículo 1. Que diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. A história de Jó é muito interessante, muito impactante. Jó era um homem íntegro ao Senhor, um servo fiel, dedicado, né? Sempre se preocupou não apenas consigo, mas com a sua família, de se apresentar santos diante do Senhor. Ele sempre teve essa preocupação de não pecar contra Deus, né? Mas sobreveio a ele, claro, que com a permissão do Senhor, várias tribulações, várias tempestades, vamos dizer assim, sobre a vida de Jó. E às vezes isso acontece conosco, né? Acontecem tempestades, acontecem situações em que parece que a gente perde o controle, né, da situação. E muitas das vezes a gente também se vê sozinho em meio a essa tempestade e fica se questionando, se perguntando, né, por que, Senhor, por quê? E com Jó não foi diferente. Jó, ele tem muitas falas dele para Deus, né? Tentando entender o porquê que tudo aquilo estava acontecendo na vida dele, né? Visto que ele sempre procurou ser correto diante do Senhor. Mas Deus conhecia o coração de Jó, Deus sabia que ele suportaria. Mas aqui o que eu quero te chamar a atenção é que Deus, ele estava com Jó no meio da tempestade. Olha o texto que fala que Deus respondeu a ele do meio da tempestade. Deus não esperou tudo ficar em ordem na vida de Jó para poder dar uma resposta a Jó. E às vezes nós nos sentimos sozinhos quando nós estamos no meio da tempestade, naquele momento, naquela situação em que você já não consegue mais enxergar onde começou e também não vê mais, vamos dizer assim, uma luz no fim do túnel, você não consegue enxergar a linha de chegada. Mas é um momento de um grande desafio para nós, para que a gente possa realmente conseguir, em meio à tempestade, silenciar a nossa mente, o nosso coração, para ouvir o que Deus tem para nos responder. E o que nós podemos ver aqui, que Deus, da mesma forma que a Bíblia relata, que Deus estava respondendo a Jó do meio da tempestade, eu me lembro da passagem que está em Marcos 4, no versículo 37, quando Jesus estava no barco, no meio de uma tempestade com os discípulos, e ele estava dormindo. Então, daí a gente pensa que Deus não se importa, Deus não se preocupa, mas Deus está conosco a cada instante da nossa vida. Ele jamais perde o controle de qualquer tempestade que seja. Ele tem o domínio, ele é soberano e ele cuida de nós. Então, o primeiro ponto que nós podemos aprender aqui com esse texto é que Deus está conosco na tempestade. Eu não sei o que você tem passado ao longo desse ano, ao longo desse tempo, que você está vivendo até hoje, ao meio-dia, o que você viveu, que tempestade passou por você nesta manhã até aqui. Mas eu quero dizer, tenha no seu coração
Deus está com você no meio da tempestade. Ele tem o controle. Busque silenciar. Às vezes nós não conseguimos ouvir a resposta do Senhor porque nós estamos muito agitados. E muitas das vezes a gente acha que Deus está simplesmente em silêncio. Mas eu vi uma frase essa semana que me chamou a atenção, que diz o seguinte: muitas das vezes quando Deus está em silêncio é porque Ele quer que você ouça a resposta que Ele já te deu. Então às vezes Deus já te respondeu, mas você quer que Deus mude a resposta dele, porque não foi uma resposta que você queria, não era uma resposta favorável que você esperasse. Então aí já não é uma questão de Deus responder ou não, já é uma questão de você obedecer ou não o que ele já te falou. O segundo ponto que nós podemos destacar aqui nessa história de Jó é: não perca o temor a Deus. Não perca o temor a Deus. Às vezes o desespero é tanto, a aflição é tanta, em que as pessoas perdem a fé em Deus, o temor a Deus. E quando eu digo temor, não é o medo da pessoa de Deus, não. É o reconhecimento de que Ele é soberano, de honrar ao Senhor, de reverenciar a sua grandeza, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao seu sofrimento, à sua dor. Reconheça sempre que Ele é Deus. E aqui a gente pode destacar, logo quando começou a acontecer essa tempestade na vida de Jó, e no capítulo 2, no versículo 9, a partir do versículo 9, diz assim: então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não aceitaremos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. E no capítulo 40, no versículo 4, ele responde assim ao Senhor: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Então ele reconhece a grandeza de Deus em todo o tempo, ele reconhece a soberania, o poder de Deus, a autoridade de Deus, quem Deus de fato é, e não simplesmente um ser que poderia apenas lhe dar benefícios, mas ele reconhece a sua posição de servo diante do Senhor. Então não perca, querido, mesmo em meio à sua dor, mesmo em meio à sua aflição, não perca o temor a Deus, não perca de vista quem de fato Deus é. Deus, ele é soberano, Deus, ele é pai sim, ele te ama, né? E ele está com você mesmo em meio a essas circunstâncias difíceis. Não perca o seu temor a Deus. Aproveite, um outro ponto que nós podemos aprender é: aproveite a oportunidade de viver uma experiência com Deus. Aproveite um momento de dor, de aflição, para você se aproximar mais de Deus, para você de fato conhecer a Deus. A gente precisa aprender a oportunidade em todo o tempo, sabe, em cada situação, em cada momento da nossa vida, de se aproximar mais de Deus, de conhecer quem Deus é. Mesmo em meio a tudo isso, quando Deus finalmente deu um basta a toda essa tempestade na vida de Jó, Jó lhe disse o seguinte: antes sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E ele prossegue dizendo assim: meus ouvidos, no versículo 5 do capítulo 42, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Então, ele aqui a gente vê, ele sabe que Deus poderia fazer todas as coisas e que nenhum plano do Senhor poderia ser frustrado. Nenhum plano que Deus já tinha traçado para a vida de Jó poderia ser frustrado. Mas ele aproveitou a oportunidade para viver essa incrível experiência e poder dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Porque ele conseguiu contemplar em meio àquilo tudo a mão do Senhor socorrendo a vida de Jó. E por último,
Guarde, tome cuidado com os que te rodeiam. Ao longo de toda a história de Jó, apareceu 3 amigos, que a princípio foram até Jó para poder consolá-lo, confortá-lo diante daquela situação que ele estava vivendo. Porém, em muitos momentos eles já começaram a meio que julgar Jó, sabe? Falando: Jó, confessa logo o teu pecado, isso tudo que está acontecendo na sua vida porque você pecou contra Deus, confessa logo. E começou a falar, e Jó tentando se defender. Mas, querido, mantenha a sua retidão diante do Senhor. E cuidado com os que te rodeiam, porque no final de tudo, Deus disse o seguinte para os amigos de Jó. Depois que o Senhor, no capítulo 42, versículo 7, diz assim: depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então eles criaram já toda uma situação para Jó, que já estava vivendo aquela aflição, e começaram a falar coisas que não deveriam. E às vezes a gente está vivendo processos na nossa vida em que aparecem pessoas que começam a bombardear nossa mente com opiniões, com sugestões, em que a gente simplesmente não tem que acatar. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que há pessoas que vão estar conosco no início da tempestade, há pessoas que Deus vai nos enviar para estar conosco no meio da tempestade, e há pessoas que vão estar conosco apenas na chegada, no final da tempestade. E a gente tem que ter a prudência de realmente saber quem fica e quem tem que partir. Não dá para colocar todo mundo no barco e carregar conosco, porque Deus tem um propósito, um instrumento para usar na nossa vida a cada momento. Então, por mais que sejam amigos, cuidado com aqueles que te rodeiam. Em Salmo 1, no verso 1, diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. E em Provérbios 13, 6, diz assim: a retidão protege o homem íntegro. Então, que você possa guardar o seu coração no momento de aflição e que você possa principalmente se refugiar no secreto com o Senhor. Porque Ele mesmo já diz: entra no teu quarto, fala ao Pai em secreto e em secreto Ele te responderá. Então, muitas das vezes, o que a gente precisa é ir para o secreto, é rasgar o nosso coração diante dEle, para que a gente possa viver essa experiência dos nossos olhos, contemplar a presença do Senhor no meio da tempestade que nós estamos vivendo. E no meio da tempestade a gente possa viver o refrigério do Senhor na nossa vida. Amém? Então, querido, que você tenha fé no meio. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, mas tenha fé no meio, porque Ele está com você no meio dessa tempestade. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por esta tarde. Obrigada, Senhor, por esta palavra ministrada ao nosso coração. Deus, eu te agradeço porque Tu és soberano, Pai. Eu te agradeço porque em meio às nossas dores, às nossas aflições, às nossas dúvidas, o Senhor está conosco. Ó Pai, eu apresento diante do Senhor agora a vida de cada pessoa que está me assistindo nesta tarde, Senhor. Deus, eu não sei o que eles têm passado, o que eles têm enfrentado, Pai, mas eu peço que o Teu Espírito Santo possa trazer um renovo nos seus corações nesta tarde, nesta hora, Senhor, para que eles possam, Senhor, realmente recorrer ao Senhor, manter firme a sua fé, o seu temor ao Senhor, por quem o Senhor é e não apenas por aquilo que o Senhor pode fazer, Pai. Que cada pessoa que está me ouvindo nessa tarde possa, Senhor, viver, ó Deus, experimentar uma grande experiência com o Senhor, um crescimento na intimidade, no relacionamento com o Senhor, ó Deus, mesmo em meio às lutas, ó Pai, porque o Senhor nos ama com amor eterno e o Senhor está conosco a cada instante. Deus, em nome de Jesus, eu apresento cada pedido de oração aqui feito, seja, Senhor, por cura, por libertação, por salvação, ó Deus, pela vida espiritual, por portas abertas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus,
O Senhor é o Deus que abre portas, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que transforma, que liberta, que restaura. Pai, que o Senhor possa trazer a resposta que cada um dos meus irmãos precisam nesta tarde, Senhor. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração aqui feito. Pai, ser com cada família, Senhor, cada lar que está me vendo nesta tarde. Ó Deus, que as mãos do Senhor estejam sobre cada casa, Senhor, cada lar. A bênção do Senhor repouse sobre cada família, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, é que eu te oro agradecido, ó Deus. Amém. Querido, tenha uma boa tarde, que Deus abençoe a sua vida e a sua família e até a próxima. Beijo!